Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro com Deus na sala de estar, para trazer uma mensagem ao seu coração. E a mensagem que nós temos hoje está baseada no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 1 e 2. Vamos lá? Diz a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Queridos, é sabido que a nação naquele momento estava vivendo um clima de completa desarmonia. Eram momentos difíceis, anos complicados. O rei Josias assume o reinado com 8 anos de idade. Uma criança assume o reinado com 8 anos de idade. Era muito peso nos ombros de uma criança. Mas, mesmo na mais tenra idade, ele começa a fazer coisas diferentes. Começa a buscar a Deus, começa a implementar coisas que eram conhecidas do povo até então, mas que eles haviam deixado aquelas práticas, as boas práticas, estavam vivendo caminhos tortuosos, vivendo por caminhos desvairados. Então veio uma espécie de complicação muito extremada em todos os sentidos naquele povo, naqueles dias. Pois bem, Josias chama Esdras, e Esdras ele começa a apregoar novidades para aquele lugar. O profeta Esdras começa a apregoar novidades naquele lugar, porque havia uma promessa de Deus para aquele reinado, para aquele lugar, para aqueles dias. É entendido quando os levitas acham o livro da lei ali limpando o templo, eles compreendem que havia algo muito especial para aqueles dias. Então Josias tem algumas características que eu e você precisamos tê-las também. Josias, primeira característica que eu vejo nesse pequeno texto falando sobre o rei Josias. Josias foi chamado para fazer a diferença. Assim como eu e você fomos chamados para fazer diferença. Diferença no seio familiar, diferença no trabalho, diferença nos locais em que convivemos, com as pessoas com as quais nós convivemos, não é? Deus não precisa de uma multidão, de uma aglomeração para mudar uma história, para mudar uma cidade, para mudar um povo, para mudar uma nação. Não, ele pode usar uma pessoa, ele precisa de uma única pessoa para mudar uma história. Ele mudou a história daquele povo naqueles dias através do rei Josias. E ele pode mudar a história da sua família, ele pode mudar a história do seu povo, pode mudar a história da sua cidade, da sua nação, através de você, através da minha pessoa. Basta nós nos dispormos, estarmos voluntariosos à vontade de Deus, a buscar o Senhor, como o rei Josias esteve. Segunda coisa, eu percebo que Josias teve uma atitude. Ele assumiu o reinado e teve a atitude de arrumar a casa, de mudar as coisas, de fazer as mudanças necessárias. Às vezes estamos em determinados locais ou incluídos em determinada circunstância, seja ela social, familiar ou mesmo profissional, e temos determinadas atitudes que precisamos fazer e não fazemos, determinadas atitudes que precisamos mudar e não mudamos. Então,
Josias foi chamado para ter atitude. Eu e você precisamos ter atitudes. Quais atitudes? Depende do local, depende da circunstância, depende do que você esteja vivendo e onde você esteja vivendo. Deus vai te dar a direção, o Espírito Santo pode te dar a direção necessária para as mudanças de atitudes aonde quer que seja. Terceira coisa que eu acho muito importante, ou aspecto muito importante sobre a situação do rei Josias. Ele foi chamado para buscar a Deus. Eu e você fomos chamados para buscar o Senhor, para estudar a sua palavra, para consagrar as nossas vidas, para orar, para jejuar, para estar com a vida no altar. Ele começou a resolver essa questão espiritual de busca ao eterno naqueles dias, porque o povo estava vivendo de maneira desvairada. O povo estava vivendo de maneira descontinuada, descompassada. Então, ele pôs os trilhos, né? Pôs o carrinho no meio dos trilhos ali, pôs as coisas nos trilhos, para as coisas começarem a andar espiritualmente. Ele viu a necessidade, foi ensinado que havia necessidade ali de haver uma ordenança espiritual, uma mudança espiritual para se buscar a Deus, o Todo-Poderoso. Então, assim como Josias, eu e você fomos chamados, fomos criados, fomos separados para buscar a Deus. Como você tem buscado a Deus? Como tem sido a sua busca? Como tem sido os seus momentos? Como tem sido os nossos momentos, os meus momentos de busca ao Eterno, de busca ao Senhor? Isso é importante para todos nós. Outra coisa, quarta característica do rei Josias, ele foi chamado para ser o Josias. Ele foi chamado para ser ele. Assim como você foi chamado para ser você. Eu fui chamado para ser eu. Muitas vezes, não poucas vezes, encontramos ou nos deparamos com situações ou com pessoas que, a despeito do que são, não querem ser quem são. Querem ser outra pessoa. Elas querem se parecer, né, com ciclano, com fulano. Não, queridos. Deus chamou você, meu irmão, minha irmã. Deus chamou você, José, para ser José. Josias para ser Josias. Alexandre para ser Alexandre. João para ser João. Antônia para ser Antônia. A Maria para ser a Maria. Deus chamou a Tatiana para ser a Tatiana. A Carla para ser a Carla. E assim sucessivamente. Deus chamou você para ser você. Podemos até inspirar as nossas vidas em outras pessoas, porque isso é até muito bom. É até muito bom. Mas jamais devemos ponderar as nossas vidas querendo ser como outras pessoas, ou ser mesmo outras pessoas com outras características. Não, Deus chamou você. Deus chamou você para ser você. Então, Josias não queria se parecer com nenhum dos outros reis. Embora a palavra diz que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, ele pegou as coisas boas e implementou, mas ele, olha, o reinado agora é meu. Eu sou o rei. Então eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu vou fazer aquilo que eu, Josias, fui chamado para fazer. E ele fez o que ele achou melhor e na direção que ele estava sentindo da parte de Deus. E assim deve ser comigo, assim deve ser com você, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, nos locais onde você convive, onde você está inserido socialmente, em todos os níveis. Seja você. Não queira ser o João. Não queira ser o José, se você se chama Carlos.
Deus chamou o Carlos para ser o Carlos. Deus chamou a Maria para ser a Maria. E é tão maravilhoso que, queridos, se nós pegarmos os nossos dedos, tá aqui, a nossa mão, os nossos dedos, e fizermos uma avaliação no mundo inteiro, não há nenhuma digital sequer que seja igual à outra. Sabe por quê? Porque nós somos seres únicos. Você é ser único. Então, por você ser um ser único, certamente você tem uma missão. Você tem coisas grandiosas para fazer, contribuições grandiosas para fazer, onde quer que você esteja, para transformar a realidade do local onde você está, para transformar a realidade da sua igreja, do seu local, da sua congregação, para transformar a realidade social do seu povo, para transformar em todos os níveis possíveis, sendo você, ainda que se inspire em outras pessoas, mas seja você. Busque da parte de Deus a orientação do Senhor para o que Ele chamou você e para o que Ele tem programado para a sua vida. E certamente você fará grandes coisas, grandes diferenças, onde quer que você pise a planta dos seus pés, porque Deus é tão maravilhoso que Ele não fez nenhum ser na terra igual a você. Você é único, você é especial. Especial para Deus, especial para o Senhor, especial para o Espírito Santo. Você é especial para o povo de Deus. Você é especial, você é uma joia de Deus aqui na terra. Então, seja você em nome de Jesus e certamente Deus vai abençoar muito a sua vida e através da sua vida vai abençoar muitos outros em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e não perca mais um episódio de um encontro com Deus na sala de estar brevemente, tá bom? Ficamos aqui, abraço forte e a paz de Cristo habite ricamente em seu coração. Amém.